Olá, trazendo informações para vocês com relação ao setor do agro. Muitas dúvidas que o pessoal tem entre pessoa jurídica, pessoa física, qual a melhor forma, e eu vou abordar aqui com vocês. Eu vou só fechar minha telinha para ficar melhor, para vocês poderem enxergar, e aí vou compartilhar aqui. Bom, a pessoa física da pessoa jurídica, tá? Assim como qualquer empresa, o ideal sempre é que ela tenha um planejamento tributário. Né? Então, com esse planejamento tributário, é possível, dentro da tua realidade, e aí ele é feito de forma personalizada justamente por isso, né? Um produtor pode investir mais que o outro gastar mais que o outro, enfim, há um ciclo diferenciado entre produtores rurais, entre atividades, entre culturas e assim por diante. Então, aqui nós vamos abordar a diferença entre o lucro real presumido e pessoa física. E a gente traz aí um exemplo mais adiante, inclusive com números. Antes eu vou fazer uma pequena abordagem aqui com relação a algumas complexidades, tá? Como que a gente, então, encontra, né, uma eficiência tributária com relação a isso? Não tem outra maneira, a não ser realmente fazendo o cálculo em cima da tua realidade e da tua expectativa, né? Então, um produtor rural pode estar com a expectativa, por exemplo, do ano de 2026, comprar um trator, comprar um maquinário, reformar suas cercas, outro não. Outro pode ter um resultado, digamos, melhor por não estar fazendo tanto investimento e, dependendo desse resultado, inclusive, pode pagar mais por conta disso. Então, por exemplo, tá, uma das coisas que diferencia a pessoa jurídica da pessoa física é a complexidade de obrigações acessórias, tá? Então, nós temos a pessoa jurídica, sendo possível dois tipos de tributação, a lucro real e a lucro presumido. Ambas, elas têm várias obrigações acessórias, tá? SPED fiscal, SPED contábil, em especial a lucro real, ela exige até um controle de estoque. Você já tem, né, um certo nível de controle por conta da vigilância sanitária, mas em especial, há, assim, um controle de estoque maior aqui, tem que ser do Estado, que é um controle mais rigoroso, né? É o regime de competência no lucro real, então quer dizer isso, não importa se você recebeu ou não recebeu, você vai ter a tributação. O lucro real ele pode ser apurado de forma trimestral ou mensal, mas ele tem um limitador aqui com relação aos prejuízos, tá? Tanto na lucro real presumido, digamos que no ano anterior você teve 500 mil de prejuízo, você vai ter um limitador de até 30% do lucro deste ano que você tem para poder fazer a dedução desse valor de 500 mil. Quanto que na pessoa física, se você teve 500 mil de resultado, você vai poder aproveitar todos esses 500 mil do prejuízo do ano anterior, a exemplo, né? O que nós temos mais de diferença aqui? O lucro real, ele calcula em cima realmente do teu lucro. Sobrou 100 mil no ano, você vai tributar imposto de renda e contribuição social em cima de 100 mil. Lucro presumido já não é assim, né? O nome já diz, é por uma presunção. Em seguidinho eu vou mostrar as alíquotas para vocês. Mas ele estima que, independente se você teve resultado ou prejuízo, você vai pagar em cima desse resultado, né? Dessa presunção. E a pessoa física, ela tem o regime de caixa ativo, então somente quando você recebe e somente quando você paga que vai fazer as deduções para os cálculos do imposto de renda, tá? Então, aqui é uma coisa bem importante. Qual é a única obrigação acessória da pessoa física no final do ano? É entregar o LCDPR, que é o livro caixa digital do produtor rural, se ele faturar acima de 4,8 milhões. E aí nós temos que entregar esse arquivo para a Receita Federal. Fora isso, você não tem nenhuma outra obrigatoriedade no Rio Grande do Sul, a não ser, claro, né, o Fundo Rural, que em seguida também a gente vai falar sobre isso, ou a opção de você também recolher pela folha de pagamento à Previdência Social. Então, resumidamente, lucro real e lucro presumido são pessoas jurídicas de fato constituídas e tem uma complexidade maior nas obrigações acessórias, inclusive as entregas, né, mais apuradas. Enquanto que a pessoa física, não, você tem uma melhor condição por conta de ser regime de caixa. Presumido, lembrando que também pode ser regime de caixa, mas tem que se fazer cálculo porque é a realidade de cada um, né? É personalizado isso. Outra situação. Então, até voltando aqui no regime de caixa, tá? Então, há um exemplo, né? Você está em dezembro do ano de 2026, né? E aí você tem ali já sinalizando um ganho
bem significativo e para pagar, inclusive, imposto de renda. Quando a gente está falando em regime de caixa, você daqui a pouco pode estar ajustando algumas situações aqui de recebimento para virar o ano para que você não tenha um impacto tão forte. Então, há uma oportunidade bem grande aqui. E com as despesas também você talvez adiantar despesas que seriam em janeiro para dentro do ano, para que você possa ter um equilíbrio na questão do pagamento do imposto de renda. Com relação aos outros impostos, né? Aqui a gente vai trazer um exemplo de boi vivo, tá? Então, por exemplo, PIS e COFINS, para ambas as situações, tanto você jurídica como física, é alíquota zero. Você não paga esse imposto, né? Transacionando com um animal vivo, né? Então, você não está industrializando isso, você somente fez a cria, recria, engorda e está repassando esse animal. Então, a alíquota aqui vai ser zero para PIS e COFINS. Imposto de renda da pessoa jurídica ou imposto de renda da pessoa física, para aqueles que são CPF, como que funciona? Para o real, é 15% do lucro, né? O imposto de renda da pessoa jurídica. Então, sobrou 500 mil, você vai tributar sobre 500 mil, 15%. Lucro presumido, não importa se foi 500 mil ou menos ou mais, você vai pagar uma alíquota efetiva. Aqui eu não vou trazer todo o cálculo, como é que chega na presunção, mas em média dá 1,20% sobre o faturamento. E aí não importa se você teve prejuízo ou não. Então, por isso que é importante ser feita a questão do planejamento tributário. E a pessoa física, esses 500 mil iriam por uma tabela progressiva, dentro do cálculo do imposto de renda, depois de deduzir todos os seus benefícios fiscais, para depois fazer o cálculo. Lembrando que daí aqui a gente também pode deduzir a questão do prejuízo do ano anterior. Já lucro real vai ficar limitado a 30% desse lucro, né? Então, se sobrou 500 mil, 305, 15, no máximo 150 mil você poderia deduzir, tá? Contribuição social no lucro real é 9%, né? Então, do lucro também sobrou 500 mil, 9%. Lembrando que também tem um adicional, tá? Tanto o imposto de renda como o lucro presumido, se você passar de 60 mil de lucro no trimestre, você paga um adicional de 10% para o imposto de renda, tá bom? Lucro presumido, a alíquota efetiva 1,8 também sobre o faturamento, e na pessoa física não se fala em contribuição social no lucro presumido, tá? Na pessoa física. Fundo rural. Tanto a pessoa física como jurídica, ela pode escolher pagar sobre o seu faturamento, né? Ou recolher a previdência social sobre a folha de pagamento, que é outra estratégia que a gente faz. A gente faz esse cálculo e, dependendo da situação, se você tiver um faturamento acima, por exemplo, de 2,5 milhões com um funcionário, já vale a pena fazer esse cálculo aqui para fazer o recolhimento pela folha de pagamento. E aí, claro que tem que simular isso para te dar certeza. Aí você deixa de recolher os 2,05, quem é jurídica, ou 1,5% de fundo rural, quando é física, e passa a recolher pela folha de pagamento. E aí a alíquota vai dar em torno de 23,20% em cima dessa folha de pagamento. Lembrando que esse INSS patronal que a gente paga, você pode fazer a dedução lá dentro do imposto de renda, tá bom? Benefícios estratégicos, então, tá? Por exemplo, os investimentos, né? Você compra um trator, você compra uma grade, você está fazendo um silo. E aqui a gente vai fazer depois um exemplo com um cálculo aí do impacto de 680 mil de aquisição de investimento. A pessoa física, ela pode fazer a sua dedução por depreciação acelerada, independente já dela ter pago ou não esse bem. É um investimento, é um benefício fiscal que o produtor tem. Já na pessoa jurídica, já há uma limitação com relação a isso. Existe até uma depreciação acelerada, mas é de uma forma diferente calculada. Então, reduz um pouquinho esse investimento e essa compensação. A compensação dos prejuízos fiscais, como foi falado anteriormente, é limitado a 30% do lucro líquido do período, né, ali que a gente está calculando para o imposto de renda. Enquanto que na física também ele é de uma forma integral e ele não tem limitação. Que é aquele exemplo, né, sobrou 500 mil de lucratividade, você tem 500 mil de prejuízo do ano anterior, você pode fazer a dedução. Outra situação, entre pessoa jurídica e pessoa física. A pessoa física no agro, a gente vai praticamente, né, acompanhando, nós aqui acompanhamos ali trimestralmente, mensalmente, dependendo do cliente, e a gente
vai fazer o teu cálculo praticamente ano que vem, né, no ano subsequente que você vai fazer esse pagamento. A pessoa jurídica, você vai estar fazendo ou por balanço de suspensão e redução, que é mensalmente, ou por trimestre. E na medida que der o imposto, você não tem como prorrogar, você vai ter que pagar naquele trimestre. Então, há um desafio maior aqui para você ter mais habilidade nos teus investimentos, nos teus gastos, enfim, para que você consiga fazer essa estratégia para pagar menos imposto entre a pessoa jurídica e da pessoa jurídica quanto a. O que nós trouxemos, então, um cálculo, aonde a gente fez um impacto, tá, de faturamento anual de 12 milhões, despesas de 11 milhões no ano, né, vamos pensar que aqui está tudo pago, tudo recebido, e investimento de máquina de 680 mil, um prejuízo acumulado de ano anterior de 300 mil e uma folha de pagamento aí anual de 156 mil. Lembrando que não importa o número de funcionários, importa sim o valor da folha que é o impacto, tá? Nesse exemplo aqui, a gente fez a estratégia já de ser recolhido pela folha de pagamento, tá? Então, aqui ambas as simulações, elas não foram recolhidas o fundo rural pelo faturamento, foi recolhido pela folha de pagamento. Nesse exemplo, então, a nossa carga tributária estimada ficou muito mais favorável pela pessoa física, porque no lucro real deu um impacto bem maior, devido ali às questões de investimentos, né, que foram feitas, e a questão do benefício fiscal, a exemplo do prejuízo, que não foi possível aproveitar a totalidade dela, enquanto que na pessoa física a gente já fez o aproveitamento na totalidade. Então, a pessoa física, ela representa a maior eficiência de caixa para o perfil do investimento, inclusive isso é importante salientar, porque quando você, embora você saiba que está dando imposto de renda, né, naquele acompanhamento mensal, anual, trimestral ou bimestral, enfim, você já vai verificando estratégia para que você possa, talvez, então, investir em algum bem que você precisa para não pagar tanto imposto de renda. E quanto que no lucro na empresa, que é pessoa jurídica, né, no agro, que é pessoa jurídica, você vai ter que ter essa decisão muito